Domingo Letare. A igreja dá este nome para este quarto domingo da Quaresma por causa do introito, uma passagem do profeta Isaías que fala da alegria pela salvação que se aproxima. Se Isaías já podia se alegrar com a esperança do futuro Messias, quanto mais deveriam se alegrar os judeus pelo fato do Verbo ter se feito carne. E o que dizer então da nossa alegria pelo fato de nós termos Jesus não só encarnado, mas também feito hóstia consagrada, nosso alimento. A igreja, na verdade, ela quer se alegrar também pelos frutos que os seus filhos estão colhendo agora na Quaresma. Quando se fala de Domingo Letare, porque há uma alegria no ar. Os apóstolos indicam bom, a alegria está no ar, porque devemos sentir com a igreja, né? Sentire como eclésia. Então, os paramentos róseos, um pouco para a gente mitigar aqueles aspectos penitenciais da Quaresma. Mas não tem glória na missa. Eu me empolguei, né, com a alegria. Lapso. Talvez seja a medicação. Um pouco resfriado, né? Esse aqui está melhor? Tem certeza? Meus amados irmãos, a igreja, ela quer se alegrar com os frutos que os seus filhos estão colhendo na Quaresma. Porque mitigar as penitências quaresmais, a gente entende porque domingo a gente não faz aquelas penitências que nós prometemos, né? No domingo não. Mas, se vocês observarem o prefácio da Quaresma, que o padre reza todos os dias durante esses 40 dias, vocês vão ver lá um tripé, um programa de vida para se viver na Quaresma, que é elevar a mente, fortificar a virtude e alcançar de Deus o prêmio, a consolação que vem por último. Então a igreja, ela está feliz sim com os frutos que os filhos estão tirando das penitências quaresmais, de tal modo que suas almas agora, pelas penitências, pelos jejuns, pelas orações, pelas obras de caridade, a nossa mente esteja assim sendo elevada, de tal modo que os bens terrenos fiquem cada vez mais em segundo, terceiro, em último plano. Vida elevada,
vida sobrenatural. Imagina quando nós chegarmos quando chegarmos na Páscoa, escutarmos São Paulo dizer que nós devemos buscar as coisas do alto, mas isso a gente já está fazendo. E a igreja está celebrando quando os filhos levam a sério essa busca da santificação, das coisas sublimes, elevadas, santas. E aí, se a mente se eleva, a virtude se fortalece, né? O cristão ganha firmeza, preparo físico, digamos assim. É a ascese cristã que fortalece o espírito, que deixa a vontade decidida, determinada, com uma tenacidade dos santos, e que nada, portanto, desse mundo possa derrubar o nosso propósito, o nosso empenho, o nosso objetivo, que nada nos desvie do foco que nós queremos alcançar. E a virtude se fortalece na prática, dia a dia, na paciência. Ora, meus amados irmãos, a igreja se alegra sim quando vê que os seus filhos se esforçam. Mas e por isso mesmo a igreja também quer consolar os seus filhos, quer premiá-los. E o que é que nos consola? Com todas as penitências que fazemos, com as abnegações e renúncias, o que é que nos consola, senão o fato de nós fazermos tudo isso por causa da Santíssima Eucaristia, que nós podemos ter o prazer, a verdadeira alegria, a consolação íntima da alma, quando aqui nos ajoelhamos para receber o pão eucarístico. Isso é prêmio, isso é consolação. E isso também é o que a igreja quer nos oferecer como fruto da mente elevada e da virtude praticada. Então, se por um lado a igreja se alegra por ver os seus filhos se santificando de verdade, por outro lado nós nos alegramos pelo fato da igreja nos oferecer este dom que é a Eucaristia. Dom este que a igreja recebeu de nosso Senhor. E por isso, neste quarto domingo da Quaresma, o Evangelho da multiplicação dos pães é colocado não para nós admirarmos o milagre que Jesus fez, não para nós interpretarmos equivocadamente como se aquilo tivesse sido apenas o fenômeno da partilha que as pessoas fizeram, senão que a igreja quis colocar este Evangelho para nós termos um caminho para olharmos através deste pão distribuído, multiplicado, olharmos e enxergarmos a Santíssima Eucaristia. Ora, vocês vão ver que o Evangelho de hoje é do capítulo 6 de São João. E é impossível desassociar a multiplicação dos pães do capítulo 6 com a promessa que Jesus faz da Eucaristia no mesmo capítulo 6. Logo em seguida, quando nosso Senhor vai dizer que Ele é o pão vivo do céu e que a sua carne é verdadeiramente comida, o seu sangue é verdadeiramente bebida. Quem comer deste pão viverá eternamente e eu o ressuscitarei no último dia. É isso que na verdade a igreja quer mostrar. Pela multiplicação dos pães, a igreja quer nos levar à Eucaristia, que também, sim, é uma contínua multiplicação, pois em todas as missas que se celebram no mundo, Jesus se multiplica, e tantas almas se alimentam, como hoje vai acontecer aqui. As presenças de Jesus vão se multiplicar, claro, havendo uma unidade, pois Jesus é essa cabeça que não se dissolve do corpo. E existe unidade também de Cristo com os seus membros. E somos uma coisa só com o nosso Senhor. É bem verdade que aqui nós multiplicamos depois a nossa presença. Aonde nós formos,
Na verdade, nós vamos multiplicar a presença de Jesus, porque quem comunga transforma a Eucaristia. Perdão, vou repetir a frase, né? Quem comunga, a Eucaristia é que nos transforma em Jesus. É o contrário dos alimentos, como diz Santo Agostinho, não é? Quando nós alimentamos de forma ordinária os alimentos materiais, nós transformamos o alimento em nós. Mas com a Eucaristia não é assim. É Jesus que nos transforma nele. Estão prestando atenção na importância da gente comungar bem? De, portanto, receber Jesus e se transformar em Jesus e depois multiplicar a presença de Jesus no mundo? É isso que o cristão deve fazer, é isso que a igreja espera de nós, é este o maior fruto da quaresma, né? Porque vejam, os apóstolos até sugeriram para Jesus, vamos dispensar essas pessoas. Nosso Senhor não quis fazer isso. Olha, que embora nosso Senhor quisesse ali por aquele milagre mostrar que ele de fato queria não só dar o pão, mas queria dar-se a si mesmo na Eucaristia, embora nosso Senhor depois então até mesmo prometesse que ele daria a sua carne em comida, mesmo assim Jesus querendo dar ao povo o pão essencial, a Eucaristia, ele não deixou de dar o pão material. Ele não dispensou as pessoas, senão que também fez o milagre e multiplicou os pães, de fato, para matar a fome física. E isso também é importante, enquanto se pratica a caridade por amor a Deus. E aí é que vem a questão crucial, porque nós não podemos cometer este erro de dispensar as pessoas, de excluí-las quando elas nos vêm pedir caridade, quando elas nos vêm estender a mão. Vocês sabem que São Tiago, na sua segunda epístola, capítulo 15, ele diz assim, olha, se um irmão ou uma irmã estiverem nus e precisarem do alimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, vá embora, ide em paz, porém não lhes der as coisas necessárias ao corpo, de que lhes aproveitará? Ou seja, é necessário também praticar a caridade. Mas jamais nós vamos viver essa caridade de ver Jesus no irmão, se nós antes não comungarmos bem e nos transformarmos em outro Cristo. Porque do Cristo da Eucaristia que recebemos, nós vamos ao encontro do Cristo presente na pessoa que está precisando. E nesse sentido, nosso Senhor então, ele faz o milagre, mas ele não quer só alimentar as pessoas fisicamente, encher a barriga delas, mas senão que ele quer dar também a Santíssima Eucaristia. E diz São Pedro de Alcântara, e aqui é para estimular, né, o valor que nós devemos dar à Santíssima Eucaristia. São Pedro de Alcântara diz que o esposo, ele não poderia deixar a esposa, a igreja, sem uma lembrança da sua presença. E é isso que é a Santíssima Eucaristia, é a recordação, é a lembrança de todas as maravilhas que nosso Senhor fez por nós, pela igreja. Toda a redenção copiosa de Cristo, talvez não poderia ser aplicada se nós não tivéssemos a Eucaristia, que é a atualização da redenção. E aí é nesse sentido que a igreja também se alegra nesse quarto domingo, porque se aproxima a redenção, a Páscoa. Mas o que seria a Páscoa cristã sem a Eucaristia? A Eucaristia é a essência do mistério pascal. E não é só a lembrança que o esposo quis deixar para a igreja, não. Ele quis deixar a sua presença. A sua presença. E é tão bom que a igreja então, ela possa se recordar do amado. Mais do que isso, é tão bom que a igreja, aqui quando eu falo igreja, nós, que somos a igreja, tão bom nós podemos contar com a presença do amado. E São Pedro de Alcântara diz também que Jesus, deixando a Eucaristia,
ele deixou a chave para que a igreja pudesse abrir esse tesouro inestimável. E é tão bom então que nós possamos contar com o segredo do amado, né? Para entrarmos assim em sua intimidade e usufruirmos de todas as riquezas que a Eucaristia pode nos dar, enriquecendo a nossa alma da verdadeira vida, a vida de fé, vida de caridade. Porque evidentemente, de que adianta se a pessoa tiver bens materiais, se estiver bem fisicamente, se estiver com o estômago cheio, porque de fato, graças a Deus, Deus é tão misericordioso e providente que não nos falta nada. Mas de que seria isso se nós não tivéssemos o pão essencial que alimenta a nossa alma, a Eucaristia, que portanto santifica a igreja? Vamos pedir a graça então, nos aproximando da Semana Santa, né? Que o amor a Jesus redobre, aumente, cresça em nosso coração, para que assim como Jesus deu a sua vida por nós e continua dando-a quando Ele se oferece na Eucaristia, que nós também saibamos dar a nossa vida por Ele, renunciando a todo o pecado, para que a nossa alma esteja sempre preparada para duas coisas: para comungar e para morrer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.